tem um outro ponto também, assim, em relação ao trabalho do Abel, que a gente não tá... Sabe aquele papo, não estamos prontos para essa conversa? O Abel, ele não tem experiência em perder aqui no Palmeiras. Ele chegou, ganhou tudo. E ele, acho que é refém também dessa gratidão que ele tem aos jogadores dele, sabe? Assim, ele não soube... Um ponto que ele precisa trabalhar muito é saber se desfazer de jogadores importantes dentro do elenco e que ainda rendem, mas que poderiam dar espaço para outro. As saídas que aconteceram desde a chegada do Abel foram saídas meio óbvias, né? O William Bigode, Felipe Melo, Bruno Henrique. Então foram jogadores Lucas que realmente Lima, Lucas Lima já não tinha mais clima. O Ramires, por exemplo, Ramires, ele tentou, né? Ele não queria deixar. O Abel não sabe se desfazer desse laço com os jogadores, cara. Todos que você falou, tirando o Felipe, para mim foi livramento, né? Mas não, sim, eu sei. Mas então, é isso que eu tô falando. São jogadores que já estão muito além do limite para sair. Mas aí se colocou. Tem um grande exemplo, o mundo do futebol, ele é igual, ele só se recicla com o tempo, né? Por exemplo, grandes treinadores se mantêm em cargos pelo simples fato de saberem se reinventar. O Guardiola tá tendo que se reinventar agora, como teve que se reinventar 2 temporadas atrás. Exato. Como para ganhar uma Champions League ele teve que mudar todo o esquema de jogo. Não, e você vê, Filipinho, ele usa muito o exemplo do Guardiola falando, né? O Guardiola o tempo inteiro ele fala. E o próprio argumento dele vai contra ele, porque o Guardiola, o que ele tá fazendo no Manchester? Ele tá mudando tudo lá, o Guardiola, ele abre mão de peças extremamente importantes. E não tá nem aí. Você lembra o Gabriel Jesus quando saiu e tava no auge lá. O Leroy Sané era um dos melhores jogadores do City, ele vendeu pro Bayern de Munique sem pensar 2 vezes. Mas a questão não é só essa, é que eu entendo, o Guardiola talvez deve ser um cara muito mais frio que o Abel, porque o cara que ele é emocional, é difícil você abrir mão de quem foi campeão com você. A estrutura do clube é diferente. Cara que você vai jantar, você conhece a família, a mãe, o filho, o tio, a avó, o vô. É difícil você abrir mão desse cara. Pensa na sua vida cotidiana, com quem você convive. Eu até acho, e tem algumas informações, que o Abel não é muito próximo nesse nível dos jogadores, mas eu falo assim, o Veiga foi a espinha dorsal dele, o Everton Gomes Mike, o Zé, Rocha. Mike, o Rocha também, ali os líderes, aí você tem o Veiga, o Dudu em algum momento foi esse cara, mas perdeu muito espaço por várias coisas que aconteceram, e o Rony. São esses os 8 jogadores ali de confiança do Abel. Você pôs o Gabriel Menino aí? Mas o Gabriel Menino, ele sempre mexeu. Ele sempre tirou do time, colocou de novo. Pelo Gabriel. O Gabriel foi o único dos meninos que ele não desistiu. Exato. Eu tenho para mim, então, ele tem muita dificuldade de eu tenho para mim que o Gabriel Menino é o jogador que ele mais colocou para jogar, sair do banco. Não precisa levantar isso, mas eu não lembro se foi o Costa que deu essa informação, mas que quando o Gabriel Menino tava para se perder, igual os outros meninos, o Abel foi conversar com a mãe e com o pai dele. Ele mesmo, né? Então, cara, aí eu acho que falta um pouco do entorno do Abel também. Eu acho que o Palmeiras esse ano perdeu um cara, eu já falei isso em algumas lives que eu participei, perdeu um cara fundamental nessa estrutura, que foi o Cícero. Total. O Cícero era um cara que fazia essa função. Desmanchou. O Abel, exatamente. Aí o Abel agora, ele meio que acumula isso também. Porque era a diferença do Palmeiras antes do Cícero, em relação a várias, não em campo, mas em relação a vazamento de informação, a limite dos jogadores, a folgas. O Cícero não dava folga para jogador, não. Né? Dava quando estava no limite físico, realmente, mas dificilmente a gente tinha sequências de folgas assim. Ô Bruno, mas falando em limite, eu já até tive essa conversa com o Filipinho, acho que o sempre esteve no limite. Palmeiras ganha a Libertadores do Santos no limite, um gol no último momento. Palmeiras ganha uma Libertadores do Flamengo jogando a cada 3 no dias, limite, né? Com gol no último momento. O Palmeiras ganha 3 paulistas, perdendo o primeiro jogo para São Paulo, achando um gol no finalzinho, depois goleando. Perdendo um jogo para Água Santa, que poderia ser demais, depois goleando. Perdendo um jogo para o Santos, que podia ser demais, e depois ele faz ali uma pequena diferença, que é 1-0, 2-0. O Palmeiras vai na Copa do Brasil, amassa o Santos, que para mim é o título mais tranquilo que eu vi o Palmeiras ganhar na vida, e em 22 o Palmeiras faz um brasileiro incrível. Sim. Ano passado também foi Qual que é mais tranquilo? Eu tava viajando. O do Grêmio, né? O do Grêmio. Copa do Brasil Contra o Grêmio, o título você mais tinha falado do Santos. Eu ia falar, o do Grêmio. Mas muito pelo que o Palmeiras fez no jogo de ida, né? Sim, com o Luan expulso lá, lembra sempre disso? Falando em limite. E esse ano no limite, o Palmeiras joga contra o Flamengo, não joga nada lá e joga bem aqui, porque o Flamengo abdica de jogo. Alguns erros, para mim, inclusive um gol mal anulado do Palmeiras, que deveria ter sido validado, Palmeiras é eliminado. Palmeiras contra o Botafogo, lá faz um jogo razoável, perde, aqui vem. É amassado, acha gol no final e depois quase vira, quase cria mais uma virada histórica. Mais uma vez, no limite não deu.
E esse ano, vocês estavam falando no intervalo, Palmeiras ganhando o campeonato sem ganhar de times de ponta de tabela. Esse ano não deu no limite. Ainda pendeu contra isso o que você está Palmeiras. falando mostra as Copas, né? O Palmeiras não chega numa final de Copa há 2 anos e meio. É isso. Mas tem outro ponto aí também nisso tudo. O Palmeiras, óbvio, tem um problema, mas o treinador é excelente. A gente tem que olhar pro outro lado também. O palmeirense agora chega no momento onde ele tem que decidir fora Abel, se ele quer um fora Abel, onde já tem parte da torcida cantando isso, tem uma parte da torcida que não quer um fora, mas tá muito decepcionado com ele. Porém, o palmeirense está à beira de viver algo inédito no futebol brasileiro, que é um Alex Ferguson brasileiro, cara. É a história de um Guardiola que passa mais de 10 anos num clube. Mas isso não quer dizer que é sempre positivo, Felipinho, na minha visão. Assim, primeiro, o clube não pode se balizar pela torcida na internet, cara. Se é convicto que o trabalho é bem feito. Isso cada vez mais é uma realidade. Exato, mas assim, se o clube que cospe toda hora, vomita para a imprensa toda hora, que tem uma gestão profissional, que vem para fazer diferente, ela não pode olhar para isso, senão tá fazendo errado. Certo? Senão o discurso é um e a prática é completamente diferente. Se existe avaliação do trabalho do Abel, que para mim, eu acredito que exista cobrança, não sei o nível da cobrança, mas eu acho que exista. O saldo é positivo. O saldo é positivo, porque se o objetivo é um título por ano, não sabe qual, ele vai lá e ganha o Paulista, ele tem uma temporada mais tranquila, entre aspas, para jogar, né? É um direcionamento. Ok, a gente pode concordar ou não. Agora, a cada jogo que o Palmeiras perde, fora Abel, você vai lá e tira o cara. O futebol não é futebol manager, não é o FIFA que você joga assim, troca toda hora. E você vê, a gente tem sempre, no futebol, acho que a nossa maior referência é sempre o rival, certo? Você vê o rival que comemora porque tá 8 jogos sem perder, com uma vaga na Libertadores. E você não comemora um paulista. Você tem um outro rival que tá comemorando que subiu. Isso. E foi campeão, subiu campeão. E você não comemora um paulista. Ou seja, alguma coisa tem que ser revista com a torcida também. Eu falo isso, Bruno, de verdade, porque eu acho que a gente que tem um microfone, a gente tem essa possibilidade, redes sociais e tudo mais, eu acho que é importante a gente rebater. Não é, eu sou eu sou passapano, até demais, tá? Mas eu acho que a gente tem que procurar um equilíbrio e também bater um pouco nesse pessoal que nada presta. Porque quando você dá visibilidade para um imbecil, que eu tô quase citando o nome desse cidadão, sei quem você é, que vai no Twitter, e aí o cara você vai ver, o cara tem 300 mil views, ele passa a achar legal, ele meteu o pau na Abel. Mas isso aí virou um personagem, né? Mas hoje tá saindo disso, Bruno, é isso que eu tô falando. A gente que ama o Palmeiras. Sim, é por isso que eu tô falando. Gostando ou não do Abel, você tem que amar o Palmeiras. O nosso papel, o papel do Palmeiras vamos sentar, vamos avaliar como foi o trabalho, qual que era o objetivo. O objetivo no papel, lá no início, era chegar campeão brasileiro ou era chegar entre os primeiros? Chegou? Abel, o campeonato foi ruim, o final do seu trabalho no brasileiro não foi bom. O que a gente precisa te dar para melhorar no ano que vem? É isso, cara. Qualquer empresa faz isso. Você olha para o que você fez no ano e o que não deu certo, você troca um computador, contrata alguém novo e você faz as trocas que precisa. Acho que só as Copas que escapam, né? Isso. O Palmeiras planeja quartas de semi final, de Paulista, quartas de Liberta, quartas de Copa do Brasil ano não conseguiu. E G4 de Brasileiro. G4 de Brasileiro, ok. Semi de Paulista, ok. Nas Copas ficou devendo, aí então, você vai perder faturamento. E aí o Sakai tá aqui, quem trabalha, por exemplo, analisando dados, você não olha o número frio, você vai falar assim, pô, Palmeiras há 2 anos e meio não entra em Copa. O que geralmente na Copa decide? É o cara diferente, é um jogador mais experiente, o cara mais caso que a gente não tem. Então, peraí, nosso elenco tem um defeito aqui, eu não tenho esse cara que faz a diferença. A gente tem que olhar para os rivais, como o Costa falou, e aí só voltando no assunto do Paulista, o Paulista hoje ele é pouco para o Palmeiras. Se o Palmeiras só ganhar o Paulista, mas chegar no Brasileiro em 10º lugar, aí é pouco o Paulista. Ele é pouco se o Palmeiras ganhar. Se o Palmeiras cair nas oitavas das 2 Copas e ganhar só um Paulista, aí é pouco. Mas esse ano não é pouco Paulista, porque o Palmeiras é campeão paulista e vai ser vice-campeão brasileiro na pior das hipóteses do que acontecer domingo. Ele é tricampeão paulista, né? Tricampeão paulista. Então, mas é por isso, né? Porque aí é que mais pontos do que o ano passado, que foi campeão. Mas aí é que tá, a nossa régua subiu demais. O Paulista hoje, pelo nível, vamos lembrar, vamos analisar o Campeonato Paulista pelo que foi o contexto do Paulista. Foi campeão em cima de Corinthians quase caindo, São Paulo também chegou lá na frente de qualquer jeito, o Santos foi finalista.
Ou seja, os outros aqui estavam muito distantes do Palmeiras. E olha como chega no final do ano, como o pessoal perto do Palmeiras já. Mas a questão aí é que você é vice-campeão brasileiro. Por exemplo, se todo time for fazer a projeção, pô, você tem que ser campeão brasileiro todo ano. Não, isso não existe. São 20 19 times, né? Tem que mandar treinador embora todo ano. Então, seria responsabilidade. Por esse lado não dá para olhar. As Copas, esse ano eu vejo as Copas muito porque foram 2 times fora da curva. Se o Palmeiras tivesse pego o Cruzeiro nas oitavas da Copa do Brasil, tivesse pego o Fortaleza nas oitavas da Copa do Brasil e tivesse perdeu para os 2 campeões. O Penharol, a gente perdeu pro campeão, cara. Você não caiu pro cara que não chegou na final, você caiu pro cara que chegou na final, venceu a final e levantou a taça. O que você tem que fazer agora é olhar assim, por que ele bateu em mim, ele foi campeão e não eu bati nele e fui campeão igual ano passado. Porque eu criei 18 chances e com o elenco que eu tenho, com 18 chances eu não faço um gol num jogo grande. E aí não precisa ir muito longe. Aí a gente olha pro rival, óbvio, tem que olhar que o rival tem muita coisa negativa, tem. Mas o rival no momento crítico da temporada precisava de jogadores que decidissem a temporada para eles não serem rebaixados. Foram lá, trouxeram um holandês que joga muita bola, mas vivia com lesão e deram sorte de não se machucar em nenhum jogo. E o cara é um absurdo, os números mostram que ele é um absurdo. E o Sakai tá lembrando aqui, já definiu, o Palmeiras já é vice-campeão, né? Independente do resultado, já garantiu o vice-campeonato.